Olá, prezado acadêmico! Eu sou a professora Kátia Montalvão e eu vou apresentar a você a obra que eu e a professora Natália Aguiar de Menezes elaboramos. Espero que você esteja atento e goste da apresentação do livro. E ele está dividido em 3 unidades. A unidade 1 é referente ao seguinte título: Tecnologia, Consequências, Possibilidades e Limites. A unidade 2 tem o nome Inovação e Tecnologias Educacionais. A unidade 3, o Educador e a Inovação Tecnológica. Então vamos começar pela unidade 1. Vamos abordar sobre a tecnologia, as consequências e possibilidades e os seus limites. Primeiro de tudo, o que é tecnologia? O que entendemos por tecnologia? A palavra tecnologia, ela vem do grego técnic, que significa arte e ofício. Logia, que significa estudo. Então, é a arte, o ofício de estudar. Então, temos por tecnologia um produto, um resultado da junção do estudo mais a engenharia. Então, vemos que ao longo do tempo, a tecnologia ela foi evoluindo. Nós podemos perceber que a evolução da tecnologia acontece muito iniciou no início da história da evolução do homem, nos primatas, nos primórdios. Então, temos por tecnologia a descoberta do fogo, a descoberta da roda, a evolução daqueles materiais de pedras para metais, que eles utilizavam, que eles viam que poderia melhorar, que eles estudavam para facilitar as suas atividades. Então, eles viram que poderia mudar as pedras por metais para facilitar. Então, nesse início, já existia tecnologia. Eles estavam aplicando os seus saberes, os seus conhecimentos em produtos, em algo que iria melhorar a sua produtividade. Então, a tecnologia medieval, que é um pouco depois de Cristo, no século II, ela já é um pouco mais avançada. Foi a imprensa que surgiu, ou seja, era uma máquina que ela conseguia fazer, através da pressão, surgir a escrita em papel, em tecido. Então, a época medieval, ela evoluiu mais ainda. Nós temos também a Revolução Industrial, a qual aconteceu no século XVIII. A tecnologia da Revolução Industrial, ela mudou o modo de produção. Ela passou a produzir em grande escala. E hoje nós vivemos também a Revolução da Comunicação. A tecnologia, ela vem com informação em excesso, em grande escala, de acesso a todos. Então, essa evolução é necessário que você perceba que a tecnologia, ela não é um termo atual, ela é muito antiga e ela iniciou com a vida do ser humano, no início da pré-história. Então, eu posso relatar a você alguns eventos, algumas tecnologias que mudaram o nosso modo de vida. A calculadora. A calculadora, ela facilita as somas, as subtrações, as divisões, algo que está comum no nosso dia a dia, no ato de comercializar, no ato de devolver um troco. Então, a calculadora é algo que ela surgiu no ano de 1452 a 1519, que foi desenvolvendo a calculadora e nós utilizamos até hoje. No ano de 1827 a 1829, nesse intervalo, foi desenvolvido a máquina fotográfica, que é possível registrar a imagem através da luz, e nós utilizamos muito hoje. Ela foi evoluindo e nós temos na hora a imagem que queremos ver. Não temos mais aquela máquina fotográfica que tirávamos a foto hoje e depois de alguns dias iríamos revelar. Temos também o fax, que surgiu em 1926, que a ideia era transmitir uma mensagem, uma informação em tempo real.
E também temos o primeiro computador programável, que aconteceu em 1936. 1972 ocorreu o primeiro computador do Brasil, brasileiro, o satélite, que surgiu em 1957, que foi o primeiro satélite, e hoje nós podemos ter a educação à distância pelo satélite, que muitas aulas, muitas instituições transmitem as aulas ao vivo ou por demanda pelo satélite. Nós também temos, em 1962, o Telstar, o primeiro satélite a fazer a transmissão de TV. Em 1969, aconteceu o grande evento que hoje está muito presente em nossas vidas, que é a internet. A internet, ela surgiu por uma rede que estava ligados vários computadores e eles permitiam a troca de informação de estudos. Isso aconteceu em meio à Guerra Fria. A Guerra Fria, os Estados Unidos temia que os países inimigo, no caso a União Soviética, pudesse impedi-los de trocar informações. Então, eles fizeram essa rede com vários computadores ligados para que os pesquisadores pudessem trocar informações. E hoje nós também podemos ter acesso a um arsenal de informações e mudar a nossa vida e mudar a nossa prática. Então, a internet é um dos grandes eventos que mudou a nossa vida. Temos um e-mail, que nós podemos trocar constantemente informações, notícias, um com o outro. E temos também o MP3, que surgiu em 1987, que mudou, né, o mundo da música, o mundo musical, muito presente na internet. E 2003, o mais recente, o Skype. Que é possível você telefonar pelo computador para celulares, para telefones fixos ou de um computador para o outro. Nós vivemos a era da informação, conhecida também como a sociedade do conhecimento. E o que é essa era da informação, essa sociedade do conhecimento? Peter Drucker definiu a sociedade do conhecimento como a época que os sábios substituirão os ricos, ou seja, os ricos poderão perder a sua posição, seu dinheiro pelos sábios. É a época que existe a possibilidade da mobilidade social. É possível hoje, na era da informação, as pessoas que não têm uma classe social muito elevada, mudar de vida, ter mais informações, transformar as informações em conhecimento e poder mudar, transformar em retorno financeiro, ter dinheiro. Então, tem 3 características a sociedade do conhecimento. Primeira característica é a ausência de fronteiras. Hoje você não tem mais fronteira para você se comunicar de um continente para outro continente. Então você não tem mais a fronteira territorial para trocar informações, para ter acesso a informações. Então essa é uma característica importantíssima na era do conhecimento. Outra característica é a mobilidade para cima. Como eu disse, Drucker, ele fala que é possível os pobres se tornarem ricos, os pobres mudarem seu meio de vida. Eu falo isso, pobres, não é com preconceito, não é com nada. É o que ele fala, é a oportunidade de você mudar de vida, do cidadão ter acesso à informação e transformar em meio para ter riqueza. Também tem o potencial para o fracasso, que o contrário também é verdadeiro. A pessoa, o cidadão, ele pode ter acesso à informação, pode transformar essa informação em conhecimento, aplicar, mudar a sua vida, ter sucesso, êxito. Como o contrário é verdadeiro. Muitas pessoas podem ter acesso à informação, mas não saber mudá-la em conhecimento, transformar em riqueza para si e ser sedada ao fracasso. Isso também é verdade. Mediante a este contexto, qual que é o papel do professor? Você deve perguntar, tá, mas e eu? E eu, professor, docente, o que fazer na era do conhecimento?
Primeiro, o professor ele tem que promover a inclusão digital na sua vida e com você mesmo. Você precisa ser incluso digitalmente. Você tem que saber quais as tecnologias digitais que estão à sua disposição, que você pode explorar. E, além dele estar incluso digitalmente, ele precisa promover a inclusão digital para os alunos. É necessário que o professor saiba mexer nas mídias, nas tecnologias digitais, para ensinar os acadêmicos a utilizarem. Muitos acadêmicos sabem, porém, existem ainda os acadêmicos que não têm acesso a essa realidade e que vai precisar da ajuda do professor. Nós também, como docentes, temos o papel de mediador emocional. Nós temos que mediar as emoções dos acadêmicos. Nós temos que saber levá-lo a sentir o que está acontecendo no mundo e fazê-lo expressar de um modo coeso os seus sentimentos. Nós temos que lidar com as suas emoções. Nós também temos que ser o mediador intelectual, de levá-lo a separar as informações necessárias, levá-lo a saber o que é importante, o que não é importante, o que ele pode ter de informação boa para transformar em conhecimento e mudar a sua vida. Nós temos que levá-lo a refletir o arsenal de informações ruins que existem. Nós não podemos achar que todas as informações são boas. Não são. E o professor, ele tem esse papel, ele tem essa função de orientar o acadêmico. Além disso, o professor, ele também é o mediador comunicacional. Ele vai levar o aluno a comunicar-se com o mundo, com a sociedade, com os seus amigos, com a sua família. Tem muitos alunos que têm problemas familiares, que não conseguem se relacionar, e o professor ele vai fazer essa mediação. Ou seja, então o professor ele vai ajudar a desenvolver todas as formas de expressão, de interação, conteúdos e tecnologias. E nesse contexto, qual é o papel do aluno? Nós temos aqui uma charge, uma crítica ao papel do aluno, à educação, onde a professora, o Calvin, que é um acadêmico, ele não é um acadêmico não questionador, pelo contrário, ele sabe questionar, ele tem uma visão crítica, só que ele questiona a professora e tem uma ideia errada. Nós lidamos todos os dias com alunos questionadores, com alunos que querem cobrar da escola, da sociedade, do governo, igual o Calvin faz essa charge. E a professora dá a oportunidade para ele expressar, perguntar, dialogar com ela. E o que ele fala? Ele pergunta, ele quer ter a garantia que a educação que ele está tendo é para o século XXI, vai mudar a vida dele. E o que a professora fala para ele? Fala assim, Calvin, depende de você, depende do que você traz para a escola, depende do seu esforço, porque hoje o aluno, ele também tem um papel ativo no processo de ensino-aprendizagem. Ele é questionador, ele traz também os seus conhecimentos para a escola e é através dos conhecimentos que ele traz, que a professora, que o docente vai trabalhar e aprimorá-los. Então ele questiona e a professora responde que depende dele. E o que ele fala? Então esquece. Porque ele não quer ser ativo, ele não quer contribuir. Então os alunos que não contribuem hoje para o processo de ensino-aprendizagem, eles vão perder, eles vão ficar para trás. Então nós, como docentes, temos que estimular os acadêmicos a se portar ativamente na sala de aula e ter essa consciência que ele é ativo no processo de ensino-aprendizagem. Para a reflexão, eu quero ler um trecho que fala o seguinte: a sociedade ensina, as instituições aprendem e ensinam, os professores aprendem e ensinam, sua personalidade, sua competência ajudam mais ou menos.
Ensinar depende também de o aluno querer aprender e estar apto a aprender em determinado nível. Depende da maturidade, da motivação e da competência adquiridas. Então, depende muito do acadêmico também. A unidade 2 aborda o seguinte tema: inovação e tecnologias educacionais. Quais são as características, as ações que o docente tem que ter frente a essas tecnologias, frente a essas mudanças? Primeiro, o professor ele tem que praticar o descongelamento, ou seja, ele tem que estar ciente que ele precisa mudar, que ele precisa aprender, que ele precisa sair do seu comodismo. Então, ele precisa descongelar. Depois, ele tem que saber qual a mudança que precisa ser feita na sua vida. Ele precisa saber o que ele precisa aprender, ele precisa ir atrás de informação de mudanças. E o recongelamento, que é um momento que inicia tudo novamente. Ele precisa saber que esse processo de aprendizagem é contínuo para toda a vida, não só para um momento. E como enfrentar essas mudanças? Qual é a ação que as instituições têm que promover para que os docentes consigam mudar? Primeiro de tudo, os gestores, os líderes, os diretores das instituições, das escolas, precisam conscientizar os docentes das mudanças que eles têm que buscar. Depois que conscientizar, demonstrar a importância que essa mudança vai trazer para a sua prática, para a sua vida, a instituição também tem que levar o professor a participar dessas mudanças do projeto. Depois que o professor começar a participar dos projetos, ver as mudanças, a importância que essas mudanças vai fazer na sua vida, vai trazer para a sua prática, eles vão conseguir mudar sem resistência, sem medo. Então, a escola, a instituição, os coordenadores, eles precisam incluir os professores nesse processo de mudança. Para quê? Para que ocorra de modo eficaz, seja bom para o professor e principalmente para o aluno. Afinal, o computador, ele é amigo, ele é inimigo, ele é aliado? O que ele é para o docente? De uma coisa é fato, o docente precisa ter ele como aliado, precisa ter as informações, como usá-lo em suas mãos. O docente ele precisa saber conduzir as tecnologias, dominar o computador, dominar as qualidades e as coisas boas que o computador vai trazer para a sala de aula, que as tecnologias vai trazer para a vida do aluno. Então, o professor ele precisa estar ciente disso. Quais são os recursos computacionais que o computador... quais são os recursos computacionais aplicados na educação? Primeiro, o editor de texto. O editor de texto é muito comum ser utilizado no dia a dia dos docentes. Então, o professor, para preparar uma atividade, ele vai utilizar o editor de texto. Tem também os softwares gráficos que o professor pode trazer para a sala de aula para estimular o aluno a desenvolver as suas atividades, a desenvolver a construção de uma sociedade, de uma cidade ou de um prédio e estimular a criação do aluno. Existe também o jornal eletrônico. O jornal eletrônico é necessário que tenha um apoio de demais docentes, não só um docente. E esse jornal, ele pode incentivar o aluno a escrever, a relatar as notícias principais da sua sociedade, da sua comunidade. Pode fazer o aluno a melhorar a escrita, a visão crítica, a crônica, a charge. Tem muitos meios para ser explorado o jornal eletrônico. E a internet, que eu já disse que é muito importante, que traz muitas informações que os alunos
tem acesso e pode transformá-las em conhecimento. E através da internet, através do satélite, ocorre um novo modo de aprendizado, uma nova modalidade, que é a educação à distância. A educação à distância, ela é importante, ela tem crescido e é parte das nossas vidas. E quais são as ferramentas que a educação à distância proporciona, que o ambiente virtual de aprendizagem proporciona? São as ferramentas de informação e documentação, que é onde o aluno pode ter acesso à secretaria acadêmica virtual, pode ter acesso à emissão de certificados, declaração de matrícula. Então, essa parte que a secretaria acadêmica faz no prédio presencial, o aluno tem acesso no ambiente virtual de aprendizagem. Tem as ferramentas de comunicação. As ferramentas de comunicação permitem que os alunos tenham acesso e contato com o professor, com o professor que ministra a aula e com o tutor, que é o professor online. Essas ferramentas de comunicação, elas são definidas em duas, que é a ferramenta assíncrona, que não acontece em tempo real, e a ferramenta síncrona, que acontece em tempo real. Também tem as ferramentas de produção, que são as ferramentas que proporcionam ao acadêmico a desenvolver as suas atividades, desenvolver um texto, enviar a sua produção de cálculos. Então, essas ferramentas, elas são importantes. A educação à distância, ela não ocorre de um modo isolado. Na verdade, o professor de cursos à distância, ele pode ser considerado uma equipe. Ele não consegue trabalhar de modo isolado, que inclui o professor que dá aula, o autor, um técnico, um artista gráfico, o tutor, um monitor. Ou seja, a educação à distância, ela conta com muitos profissionais. Tem os professores que ministram as aulas, tem os tutores que ajudam os alunos nas dúvidas de conteúdos e a desenvolverem as suas atividades, e tem um aluno que tem um papel importantíssimo na modalidade da educação à distância. E vamos para a última unidade, que é a unidade 3, o educador e a inovação tecnológica. E o que acontece com o educador? Qual que é a prática do educador frente às inovações tecnológicas? Primeiro de tudo, vamos definir o que é didática. A didática é a arte de ensinar. Então, ela é muito importante na vida do professor. E a história da didática é longa e é importantíssima para que o professor saiba o que ele precisa trazer de antigamente e o que ele precisa abandonar. Porque, ainda mais no Brasil, posso dizer que o Brasil ele teve uma história de didática não muito favorável. Primeiro, essa história da didática no Brasil é dividida em dois períodos. O primeiro período vai de 1549 a 1930, aonde nós podemos ter brevemente para relatar, primeiro, os jesuítas que vieram com os portugueses para catequizar, para converter os índios ao cristianismo. Então, essa prática de catequese fez com que os alunos naquela época, os índios, não tivessem uma visão crítica de sociedade. Eles eram obrigados a decorar textos na linguagem dos jesuítas. Então, eles não tinham autonomia. Então, criou-se o papel de que o professor era o detentor do saber e o aluno ele era obrigado a ouvir, reproduzir o que ele estava ouvindo sem um modo crítico. E o segundo período que eu posso relatar, esse é o fato principal. Ocorreram outros fatos importantes também nesse primeiro período, mas no material nós detalhamos, você pode ler, e também indicamos outros livros que você tem que ler para ter uma melhor compreensão da didática. O segundo período, que é de 1930 até o momento, onde ocorreram algumas mudanças significativas, porém muito lentas, mas que já melhoraram.
Hoje nós temos educação para todos, temos o ensino primário, temos o ensino universitário, tudo mais. Houve uma evolução, mas ainda nós temos muitos resquícios dos nossos antepassados na prática de ensinar. E para finalizar, eu posso falar para você que o educador na era digital, ele tem que ter 3 princípios fundamentais que Paulo Freire aborda. O primeiro princípio é: não há docência sem discência. Querido professor, se você quer ser um ótimo docente, você precisa aprender primeiro. Você precisa saber a lidar com as tecnologias, a manusear o computador, a saber o que é um MP, a saber utilizá-lo para ensinar o acadêmico e para melhorar a sua aula. Você precisa aprender constantemente para ensinar o seu aluno. O segundo saber é: ensinar não é transferir conhecimento, como os jesuítas fizeram com os índios. Pelo contrário, ensinar é um diálogo constante, onde você precisa saber o que o seu aluno pensa para que você possa transformá-lo, para que você possa ajudá-lo a ter uma visão crítica de mundo, a mudar a sua vida, a ter a mobilidade social que Peter Drucker falou. Então você tem um ótimo papel nas suas mãos, docente. Você pode ajudar o aluno a mudar a sua vida. Ensinar é uma especificidade humana, ou seja, só você pode ensinar, porque você é humano, não é a máquina que vai ensinar. É você que vai ensinar o aluno a ter uma visão crítica de mundo. E se você utilizar o computador como um processador de informação, como um reprodutor de texto ou só um reprodutor de vídeo, dar sequência da fala somente, você não vai mudar a vida dele. Você é o único capaz de mudar significativamente a vida do seu aluno. Eu agradeço a oportunidade, peço que você faça a leitura no material didático. O meu e-mail está no último slide. Eu agradeço a oportunidade, como eu já disse, e fica aqui uma reflexão. Eu coloquei um menino muito alegre, muito feliz na chuva e com o guarda-chuva. Então me perguntaram, mas por que essa imagem? Para dizer a você que não importa a dificuldade, não importa a tempestade, não importa o que você tem vivido. Importa que você tem que ter bom ânimo, não desistir e enfrentar as dificuldades. Um abraço e obrigada.